cada semana tem um benefício que inventam. Aí vão querer agora para tarifa zero de transporte. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Cunha tem 67 anos de idade e estava à frente da casa durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Deputado federal por 4 mandatos, foi protagonista de um dos períodos mais relevantes, ainda que turbulentos, da relação entre executivo e legislativo. Presidente, obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de fevereiro de 2026. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, na sua avaliação, presidente, que tem uma leitura bastante acurada do cenário político, o que o presidente Lula está fazendo de certo e de errado na presidência? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar, mas embora eu acho que ele esteja fazendo a maior parte dos atos dele de forma errada, né? Obviamente que tem sempre acertos quando você faz algumas políticas que são em benefício geral da população, enfim. Você tem, obviamente, que todo mundo que entra em um governo tem que entrar para melhorar alguma coisa, ninguém pode entrar para piorar. Mas, na minha opinião, o Lula erra muito mais do que acerta e errou muito mais do que acerta, principalmente nesse 4º mandato dele, nesse 3º mandato em busca do 4º mandato. Por que eu acho que ele está errado? Em primeiro lugar, eleito do jeito que ele foi, no meio da polarização, ele tinha que buscar a pacificação. E ao invés de buscar a pacificação, ele aumentou a polarização. Inclusive foi uma promessa de campanha, né? Claro, porque ele foi eleito justamente debaixo da rejeição dele ter sido menor do que a do Bolsonaro estava naquele momento. Na verdade, o Lula, em outras circunstâncias, jamais voltaria ao poder. Voltou pelo elevado nível da rejeição que o Bolsonaro estava naquele momento, depois de pandemia, uma série de fatos que, enfim, que todos conhecem, não é o fato para a gente discutir aqui agora. Então, ao invés de buscar a pacificação, não, ele aumentou a polarização. Veio a situação daquele de 8 de janeiro, que ele preferiu surfar naquilo, e o Lula, nesse mandato dele, ele tem procurado muito mais pregar para convertido, ou seja, falar para a base dele, do que necessariamente falar para o conjunto da sociedade. Então ele desenvolveu, porque na cabeça do Lula, na minha opinião, ele acha que um dos fatores da derrocada do PT foi não ter preservado, ter estimulado as bandeiras da base. Então ele preferiu falar para a base para manter forte aquele apoio da base, consequentemente se prevenir de qualquer coisa. Então isso fechou ele dentro do universo dele. Não ampliou o que ele poderia ter ampliado, coisa que ele fez, por exemplo, no primeiro mandato dele, que levou a ele a uma boa vitória para o 2º mandato, que ele ampliou mais, que acabou levando naquele momento ele eleger a sucessora. Ele não buscou isso, ele buscou manter a base. Consequentemente, as falas deles, os gestos dele foram de confronto, não os gestos de pacificação. Esse, na minha opinião, é o primeiro erro dele. Outro erro que eu acho gritante nele, que ele procurou reviver as políticas dele, as mesmas, Minha Casa Minha Vida, os mesmos discursos, as mesmas práticas que ele acha que aumentando o gasto você vai conseguir gerar uma economia melhor, o mesmo erro ele comete. Então, na minha opinião, ele apostou em dobro naquilo que ele fazia, achando que é isso que dá certo. Então, na minha opinião, ele está errado. Então, o conjunto de erros dele é maior do que de acertos por causa disso. Então, isso dificulta a tentativa de reeleição dele? Veja bem, o que acontece? Para isso ele está jogando para ser da mesma forma. Ele está jogando da seguinte maneira, transformar a reeleição dele num novo confronto de rejeições entre ele e o Bolsonaro. Para isso, a candidatura do Flávio ajuda muito ele. Para isso, a candidatura de um sobrenome Bolsonaro ajuda, porque ele quer justamente manter a guerra acesa para que nessa polarização a rejeição do seu oponente seja maior que a dele e consiga se reeleger. Porque se não for um confronto de rejeições, se for um confronto de posições, de programas, de ideias, ele vai perder para qualquer um. Porque ele não agregou aquele que não é a base dele. E agora ele está fazendo movimentos à esquerda e a impressão que passa é que o Flávio está tentando fazer algum movimento rumo ao centro. O senhor nota esse movimento no candidato Flávio Bolsonaro ou não? Eu
acho que ele deve estar tentando fazer um movimento, mas buscando uma consolidação dele como candidato. Não necessariamente que ele vai buscar isso na campanha. E também para poder diminuir a rejeição do sobrenome num eventual segundo turno que possa acontecer. Porque, na verdade, é o seguinte, ele também sabe, consequentemente, que é a rejeição que vai decidir a eleição. Então, na medida que ele põe essa aproximação, ele, de uma certa forma, ele trabalha para diminuir a rejeição. Então, se esse é o objetivo político dele, eu acho que não. O objetivo é diminuir a rejeição. Para fazer, esse é o movimento. E o Flávio, tem alguma chance, na sua avaliação, de vencer essas eleições? Eu acho que qualquer um tem chance de vencer essa eleição no segundo turno contra o Lula, desde que consiga superar, de modo que a rejeição do Lula fique parecendo para o eleitor maior do que a rejeição do oponente. Porque não será novamente uma eleição de virtudes, e sim de defeitos. Então o senhor acha que esse vai ser o grande tom das eleições de 2026? É um tom idêntico de 22. Exatamente igual. O senhor acha que vai ser uma repetição? Vai ser uma repetição. E isso o Lula trabalhou esses 4 anos para ser dessa forma. Mas o Kassab, o PSD, alguns outros players da política estão tentando criar uma terceira via, consolidar um outro nome. Existe alguma chance de aparecer um terceiro nome? Olha, eu acho que vai ter candidato. Eu acho que, por exemplo, o governador Ratinho é um excelente nome. Ele teria tudo para crescer e ser um grande oponente do Lula no segundo turno. Porém, debaixo de uma discussão em que você tem um candidato que represente o Bolsonaro e um outro candidato, a tendência é que o candidato que represente o Bolsonaro tenha um percentual de votos em primeiro turno que o habilite aí para o segundo turno. Consequentemente, os outros vão ter que se limitar a um apoio no segundo turno. E é óbvio que qualquer outro candidato que sair, ele vai sair buscando, no segundo turno, se juntar com quem for, porque ninguém vai com o Lula. Qualquer outro candidato vai para o Lula. A mesma forma que aconteceu em 2022, ali foi o contrário. A direita tinha um único candidato, que era o Bolsonaro. No entanto, o Lula se aproveitou das outras candidaturas para poder pegar uma pequena parte, mas pegou uma parte desse eleitorado. Então, ali o Lula estava na outra posição, de depender de outras candidaturas para que ele pudesse agregar no segundo turno e ganhar. Já agora não. Inverteu. Essa é a diferença que a gente tem de 22 para 26. Então, objetivamente, é que o centro agora tende mais a se unir com a direita no eventual segundo turno do que teve. Não há dúvida, não vai se unir. Isso eu não tenho dúvida. Se ele não se unir, o seu eleitor vai. Não tem jeito. Em um artigo aqui para o Poder 360, o senhor disse que o Lula espera, caso vença as eleições, que o STF declare as emendas parlamentares inconstitucionais. Quais seriam as consequências disso, presidente? Bom, seria uma violação. Veja bem, esse problema de emenda é uma coisa muito grave, até porque as emendas positivas, elas começaram numa proposta de emenda constitucional que foi terminada a sua votação comigo, presidente da Câmara. Foi praticamente o meu primeiro ato como presidente da Câmara, praticamente a primeira votação foi acabar essa votação que tinha se iniciado na gestão anterior, que era o Henrique Alves, que era o presidente. O que acontece? As emendas, elas foram feitas e tornadas impositivas porque o nosso orçamento é uma peça de ficção, orçamento autorizativo. Então o governo usava isso como chantagem. Só liberava as emendas que existiam, porque a emenda sempre existiu. A discussão agora é para ela ser impositiva. Elas sempre existiram. E o governo usava isso como chantagem para os deputados que não votassem com ele não tinha emenda liberada. Para acabar com essa chantagem, para que tanto governistas ou oposicionistas tivessem o mesmo direito, porque ambos são representantes de uma base popular, ambos, as suas bases, têm condições de receber os recursos e necessitam, porque não dá, por exemplo, eu chegar no município A, que eu sou votado, e não estava com o governo, e vem um deputado que está no governo, oferecia o recurso para ser liberado, para tomar os votos ou a base daquele que não estava com o governo. Era isso que acontecia. Foi contra isso que a gente fez isso. Então, você reverter esse processo, porque não tem como declarar inconstitucional, isso é um ato político. Juridicamente não tem como. A constitucionalidade está lá pela emenda impositiva. Nós já estamos aí debaixo da impositividade há mais de 10 anos. E você dizer que isso agora é inconstitucional, a disposição constitucional, eu acho que só um ato político. É um ato político que só vai beneficiar o governo, para deixar na mão dele o controle do Congresso através da liberação de emendas somente para aqueles que efetivamente votem com ele. Porque eles não vão declarar emenda inconstitucional, o que eles vão declarar é a impositividade inconstitucional. Então, e mais um detalhe, por ser o nosso orçamento autorizativo,
consequentemente, eles vão liberar o que querem, eles têm poder de remanejar. Se a gente fizesse o nosso orçamento ser todo ele impositivo, não teria necessidade de ter emenda parlamentar impositiva, porque quem aprova o orçamento é o Congresso. Cada parlamentar iria trabalhar para atender suas bases dentro do orçamento. Existe a emenda porque o orçamento é autorizativo. A solução que a gente tinha para esse problema e eu acho que essa que tem que ser a reação do Congresso, se isso acontecer, é tornar todo o orçamento impositivo, todo compulsório, e não permitir ao governo que o remaneja por decreto. Então, o que é preciso ser feito é isso. Aliás, o Antônio Carlos Magalhães, quando era senador, aprovou uma proposta de emenda à Constituição do Senado com esse teor, e ela morreu na Câmara, ficou parada na Câmara. Isso é que a gente tinha que ressuscitar, porque pode acabar com as emendas, é só tornar o orçamento todo ele impositivo. Mas existe condição política para levar isso à realidade? Com certeza, se declarar inconstitucional, vai haver. E eu, nesse momento, pretendo estar lá para brigar por isso. Se Deus assim o permitir, eu vou estar lá para ajudar a brigar por isso, para tornar todo o orçamento impositivo, que é uma forma de acabar com o controle do governo. O orçamento tem que ser compartilhado, não é compartilhado em recursos. Ninguém pega o dinheiro, vamos dividir, tanto é meu, tanto é seu. Não, é a decisão do que vai ser aplicado no orçamento é que tem que ser compartilhado entre o Executivo que propõe e o Congresso. Eu tenho que saber qual é a minha prioridade. Por que eu acho que você vai ter que gastar uma fortuna no auxílio social, às vezes? Eu acho que tem outras políticas públicas que vai atender melhor a determinada população do que eles estão colocando. Que cada dia eles inventam um benefício novo para fazer política eleitoral, isso é claro, e isso ninguém reclama. São bilhões. Nessa terça, na segunda-feira, foi aprovado para todos. Como é que é? Não é só o Bolsa Família, não. Cada semana tem um benefício que inventam. Aí vão querer agora para tarifa zero de transporte. E tudo isso alguém paga a conta, é benefício que paga a conta. O Congresso tem que saber se é isso que ele quer gastar o dinheiro do orçamento. E quando o Congresso decidir isso tem que ser aplicado. Hoje o Congresso decide numa forma seguinte, o governo inventa a receita, infla a receita para poder aprovar todo o conjunto de despesa que todo mundo quer, depois na hora essas receitas não vão ser realizadas, o governo vem e contingencia o quê? Aquilo que cabe aos outros. Mantém o que cabe ao interesse deles. Certo. E não houve nos últimos anos um exagero no volume de emendas obrigatórias que foram aprovados pelo Congresso, para os congressistas? O volume de emenda que foi aprovado, Guilherme, ele está no padrão que foi definido na Constituição. As emendas impositivas é um percentual da receita corrente líquida. As emendas de comissão também tem uma definição. As emendas de bancada foi um processo. 2 desses são constitucionalizados. As emendas impositivas individuais, parlamentares, e as emendas, se eu não me engano, de comissão ou de bancada. É um ou outro, outra não é. Outra foi feita através da lei orçamentária. Então, se o volume está grande, o volume é um percentual da receita corrente líquida. O volume aumentou porque a receita aumentou. Então, o volume, obviamente, vai aumentar. Ele é um percentual. Se a receita tivesse diminuído, ele iria diminuir. Agora, o que aumentou mais nesses anos todos? Foi o que o governo gastou de juros? Ou foi as emendas? O que aumentou mais? Foi o que o governo gastou desperdiçando com o aumento do custeio da máquina ou foram as emendas? O que aumentou mais? O que o governo desperdiçou com programas ineficazes ou foram as emendas? O que aumentou mais? As obras inacabadas ou as emendas? O Congresso tem que decidir onde ele quer pôr o dinheiro. É aí que eu volto à origem. O orçamento tem que ser impositivo. O senhor mencionou que o senhor pretende estar lá ano que vem para... Se Deus assim permitir, eu sou pré-candidato, claro. É isso que eu ia te perguntar. Eu não vim falar sobre isso, claro, né? Claro. Mas como o tema acabou aparecendo, por que eu estou com essa familiaridade? Porque é um dos temas que eu pretendo me colocar. E o senhor pretende se lançar por Minas Gerais dessa vez? Vou por Minas Gerais, sim. Eu já estou com domicílio, já estou com a base em Minas Gerais e vai ser por Minas Gerais que eu vou me lançar. Maravilha. E quais seriam... o senhor vê o Haddad em um outro artigo que o senhor publicou no Poder 360 como possível vice do presidente Lula nas eleições de 2026 e, consequentemente, Alckmin fora do páreo. Dessa forma, Lula jamais conseguiria editar nem conceitualmente a ideia da Frente Ampla, né? Não, eu acho que ele não quer. Eu acho que na cabeça deles agora, até porque o PT não vai deixar, eles não vão aceitar. O Lula está com 80 anos de idade. Eles, quando deixar a presidência, se ele for reeleito, é com 84 anos de idade.
O Biden teve esse problema agora há pouco tempo. Você vê como é que o Biden desistiu da candidatura, foi obrigado a desistir pela condição de saúde, e nem pouco tempo depois a gente não escuta nem mais falar do Biden. A condição de saúde dele me parece, pelo que a gente lê, que não é boa. Então, a pessoa nessa idade, quando ela vai ficando numa idade mais avançada, isso não é demérito de ninguém, não, é da natureza, não tem jeito. Todos nós vamos envelhecendo e a probabilidade que a gente tenha um definhamento por qualquer tipo de problema que possa acontecer é muito mais favorável a quem tem uma idade menor, que não tem esse problema, do que uma idade maior. Então, há o risco, qualquer que seja a pessoa, por melhor saúde que ele tem, eu espero que ele tenha bastante saúde, que ele possa desfrutar ainda de muitos anos de saúde, mas é uma realidade para quem vai conduzir um país que eles têm que contar. Eles não vão querer formar um sucessor que não seja deles. Então eles vão impor, o partido vai impor um vice deles. O Haddad é o preferido do Lula, todo mundo sabe disso. E essa história de querer sair, querer se coordenar a campanha, quer discutir o Brasil, ele já é o candidato. Só não vê quem não quer. Ele já venceu a briga interna do PT. E o Alckmin vão querer colocar que, como tem uma candidatura forte em São Paulo, eles precisam de voto em São Paulo, é o melhor nome que eles têm para disputar em São Paulo. Então o Alckmin vai para o sacrifício para disputar a eleição em São Paulo, para ajudar a eleição da chapa. E depois, se eles vencerem, certamente será ministro, vai ser tudo, mas jamais será o presidente sucessor do Lula. Ele não quer isso. Maravilha. E na Câmara? Na minha opinião, tá? Pode Claro. ser, isso tudo vai acontecer, a gente vai saber rapidamente. Eu expressei apenas a minha opinião. É uma leitura do cenário que você está trazendo alguns isso, indícios que apontam nessa direção, né? Isso. E na Câmara dos Deputados e no Senado, a gente teve, depois do senhor, todos os presidentes da Câmara foram reeleitos. A atual administração de Hugo Motta, ela recebe algumas críticas um pouco mais contundentes dos deputados do que a administração Lira ou as anteriores. O senhor acha que ele está conduzindo bem os trabalhos da Câmara, tem chance de reeleição? Ele será reeleito com relativa tranquilidade. Primeiro que metade do Congresso renova, 40% para renovar. Então, quem chega dificilmente vai participar de qualquer movimento que não seja manutenção do status quo. Isso já é histórico. Segundo ponto é o seguinte, essa comparação é um pouco injusta com ele. Porque o mandato dele, ou como de qualquer um, como eu já ocupei o cargo, a gente sabe, a gente é reflexo dos acordos que a gente tem na nossa eleição. Eu venci uma eleição no confronto com o governo, no confronto com o PT. Então, obviamente, que o meu comportamento tinha que ser governar com quem votou em mim. Né? Ele foi candidato de consenso. Então, é muito difícil administrar o consenso. O Arthur teve 2 mandatos, um no confronto que ele ganhou, governou com quem ele ganhou. O segundo consenso do Arthur não foi um consenso construído para a eleição, foi um consenso que o Lula ganhou a eleição e aderiu ao Arthur porque ele ia ganhar. Então, o Arthur tinha muito mais liberdade para conduzir do que o Hugo está tendo no seu mandato, porque o Hugo construiu o consenso para se eleger. Então, é difícil você, quando você tem o apoio de todo mundo, você tem que decidir. Qualquer coisa que você decida vai desagradar um dos lados que ele apoiou. Então tem que ter muito cuidado, é normal isso, entendeu? É como você tem vários eleitores, você tem que decidir onde você vai distribuir o dinheiro, aí o cara pede, não, meu município precisa, você tem uma dificuldade de decidir. Então ele tem que decidir, um momento tem que decidir de um lado, do outro lado, ele tem que se equilibrar. Então esse equilíbrio, essa dificuldade de decisão, passa uma imagem, às vezes, não é justa a imagem, mas passa a imagem de indecisão, de que não está. Isso é que ele vai acabar tendo que trabalhar. Mas, na medida que ele decida um dia para outro, vai acabar ficando claro as razões pelas quais ele está tendo esse comportamento. Essa é a minha avaliação. E não dá para comparar laranja com banana, porque cada um é um produto de um momento e de uma situação. A situação dele é nitidamente diferente. Ainda dentro desse recorte aí da construção dos apoios para ser eleito, é uma situação totalmente diferente do Alcolumbre, por exemplo, que já tinha sua própria base e não precisou de um grande acordo com todo mundo, não foi um candidato necessariamente de consenso, né? Ele foi mais um consenso tipo o Arthur foi no segundo, né? Foi um consenso de adesão. Como não tinham como derrotá-lo, aderiram. Essa que é a verdade. Então, ele governa com muito mais tranquilidade e com muito mais poder sobre a decisão dele, né? Ele não precisou desse consenso para se eleger. E o Alcolumbre tem uma força muito maior, né? Porque ele não só se elegeu, como elegeu o sucessor dele em 2 mandatos e voltou. Quer dizer, nós estamos lidando já de um poder de 8 anos já continuado. Então não é
uma coisa construída apenas por uma eleição, né? Presidente, a gente está vendo uma série de escândalos aqui no Brasil acontecendo nesse momento, não é algo raro, o Brasil infelizmente tem uma série de escândalos com muita frequência, mas o Banco Master produziu um rombo muito grande no sistema financeiro brasileiro, mas o seu sócio principal, Daniel Vorcaro, tem muitos contatos na política, no judiciário, etc. Tem alguma chance de esse rombo não dar em nada? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, esse rombo tem uma característica bastante perigosa e uma característica que mostra algumas falhas do nosso sistema financeiro. Primeiro, essa metodologia do FGC de garantia de depósito até R$250 mil, isso gerou essa máquina dele às custas do FGC, que são as custas dos outros bancos, ele transferiu o prejuízo para o sistema financeiro daquilo que ele captou. Né? Então, essa captação, essa torneira desse tipo de captação, tinha que ter um controle maior, que já mostrou uma falha desse controle. Esse é o primeiro ponto do ponto de vista regulamentar. Mas depois, o seguinte, esse prejuízo que está indo para os bancos, ele acaba vindo para todos nós também, não é dos bancos não, porque os bancos pagam 25% de imposto de renda, pagam 20% de contribuição social do lucro líquido, ou seja, 45% do rombo dos bancos é na conta do imposto que ele não vai pagar. Então, já é uma coisa para olhar o seguinte, a conta é de todo mundo, então tem que ficar atento. Mas a principal característica que diferencia esse escândalo do Master são as fraudes. A montagem de carteira fraudada para poder repassar, inclusive repassando para o Banco de Brasília, que agora pode gerar um rombo sem precedente no próprio Banco de Brasília. Então, nós estamos debaixo de uma situação que não tem como isso não dar nada. Alguma coisa isso vai dar. Agora, não é por causa de política que ele fez isso. Me parece que o que ele fez, nem por mais relações políticas que ele tenha, duvido que algum político que lide com ele, ou quem tem relação com ele, tenha tido, sabia ou era conivente com qualquer tipo de fraude que exista. Até porque eram muito complexas essas fraudes, claro, elas não eram tão simples. Ninguém não tem simples. Tanto que o próprio Banco de Brasília comprou e entubou a fraude. E o Banco Central levou tanto tempo assim para descobrir, para olhar para isso, né? E não vai ser um leigo, político leigo, que é o fato dele ter relação. O sujeito aparentava ser um banqueiro próspero, aparentava ser uma pessoa que, enfim, estava de uma certa forma desenvolvendo uma atividade produtiva. E está normal que acabe tendo a aproximação com a classe política. Eu, por acaso, não tinha. Estou falando isso não é para defender, não. Claro. Eu estou apenas dizendo que eu não vejo o fato de aparecer político como isso sendo um crime do político. O que eu acho que é criminoso foi o que ele fez com as fraudes. E isso aí tem que olhar as omissões de fiscalização que tiveram, tem que ver quem foi o responsável por aceitar esse tipo de coisa. Há muitos aspectos que têm que ser esclarecidos para a sociedade, mas o principal é saber quem vai ficar com a conta do tamanho do problema que foi. E a conta não é pequena. Esse parece ser um dos maiores escândalos do mundo, não é do Brasil. É do mundo. A cifra aqui é mundial. Aqui, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. E existe um escândalo paralelo que também, de alguma forma, se cruza com esse, que é o escândalo do INSS, de descontos ilegais. Sim, o que acontece? Carteiras. Você tem você tem 3 tipos de fraude, né? O desconto do INSS, ele tem o problema da fraude dessas associações que faziam descontos sem autorização. Mas também tinha uma outra fraude, que é muitos aposentados receberam empréstimos sem pedir, que eram creditados na conta dele, a juros extorsivos, muitos nem sabiam o que era, gastavam o dinheiro e depois vinha a conta para pagar e ele tinha que pagar porque era descontado no salário dele que ele recebia da aposentadoria. Então, isso é uma outra fraude que alimentou muito esse sistema. Então, na hora que essa CPI ou uma outra CPI for ver de verdade os empréstimos consignados que foram concedidos sem pedidos dos aposentados, talvez o escândalo que a gente está falando aqui vire brincadeira. O senhor acha que é muito maior ainda? Muito maior. Muito maior. Porque esses eles pagaram, porque faziam empréstimo para aposentado a 5% ao mês. Com isso, eles tinham um ativo sem precedente, porque a garantia era total. Então, isso monetizava na frente um lucro enorme no empréstimo desse a longo prazo. Fortunas foram feitas às custas disso. E a gente tem hoje um processo de blindagem do governo, porque o nome do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, apareceu em uma das investigações como possivelmente recebendo mesadas do careca do INSS. Mas o governo, está dentro do seu interesse, blinda de alguma forma a convocação dele.
Isso pode pesar para o governo de alguma forma, esse trabalho deles de blindagem de uma pessoa tão próxima ao presidente Lula? Olha, blindar tem dois aspectos, né? Evita a exposição, mas ao mesmo tempo deixa suspeita, né? Eles vão ter que conviver. Se está blindando é porque efetivamente tem receio, né? É o que parece, pelo menos, para a sociedade. Então, isso vai ser palco da campanha. Não sei se tem ou não tem culpa, não tem condição de falar nada, mas o melhor de tudo era ser transparente. Se buscasse a transparência, eu acho que até para o governo explicar seria melhor. Mas não explicando vai dar margem a ser contestado na campanha eleitoral. Esse vai ser um dos pontos que pode aumentar a rejeição. É um daqueles pontos que pode decidir a rejeição maior ou menor de A ou B. Então eu acho um erro do governo e acho uma coisa perigosa. Qual que deve ser o principal tema das eleições desse ano? Muito se fala sobre a segurança pública. Eu acho que a segurança pública ela ganhou um contorno muito forte nesse período, até maior do que se tinha antes, porque os grandes centros todos estão vivendo debaixo da violência, né? A gente vê lugares que está totalmente dominado, você não tem nem controle territorial. Houve a operação recente do governador do Rio de Janeiro, que foi muito exitosa do ponto de vista de opinião pública, e aquilo despertou para a segurança pública uma visão que não estava sendo despertada. A partir daquele momento, o sucesso da visão sobre aquela operação levou que o tema segurança pública entrasse na pauta. E, de uma certa forma, acabou deixando o governo no córner com relação a isso. Agora, resta saber a habilidade que todos esses personagens vão ter para manter esse tema em voga e quais são as soluções que vão ser colocadas. Nitidamente, o tema é desconfortável para o governo. E se houver uma operação parecida com essa perto das eleições, a chance de influenciar o pleito é real? Sempre, né? Sempre, né? Mas também tem um outro lado, né? Às vezes o PT ganhou a eleição, eu me lembro bem disso, em 88, naquele episódio de Volta Redonda, quando houve a morte de 3 trabalhadores numa manifestação, numa reação. Às vezes uma operação dessa em que morram inocentes acaba também gerando outro problema. Então, não é confortável para ninguém correr um risco desse, né? Porque esse é um daqueles fatores que alguma coisa dando errado, alguém perde a eleição por isso. Presidente, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Qual que é uma agenda que o senhor entende que o Brasil tem que adotar? E o senhor está querendo voltar para a Câmara, para que se torne finalmente um país rico? Veja bem, não é só um país rico, né? O conceito de país rico é consequência de você ter um país estruturalmente definido, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem é a gente efetivamente consertar a política de populismo de benefícios sociais. Eu acho que eles não têm que ser acabados, mas eles têm que ter fim, eles têm que ter saída. Não dá, por exemplo, a gente ficar a vida inteira, a pessoa começando, sendo empregada e se aposentando como beneficiário de Bolsa Família. Eu acho que uma das coisas que eu faria, se me permitisse fazer, seria dar um tempo. Bolsa Família é 2 anos. Depois tem que dar um intervalo de 2 anos para voltar a receber. Não dá para deixar continuamente as pessoas dependentes de benefícios para sobreviverem. Não dá para a gente deixar sem força produtiva útil sendo usada, porque você não pode contratar uma pessoa porque ela não quer ter a carteira dela assinada para não perder o benefício. Você está criando uma geração de pessoas que preferem ficar dependentes do benefício do que trabalharem. Está aumentando o custo da mão de obra. Isso é contra o desenvolvimento de um país. Isso vai tornar o país pobre eternamente. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Muito obrigado. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de fevereiro de 2026. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.